Fala, gente boa. Bom, eu tinha mencionado, né, que naquele núcleo, né, aquele embrião da colônia Dona Francisca, já existiam plantações, né, cultivos agrícolas, né? Eu mencionei que haviam plantações de feijão, arroz e feijão, né? Além mandioca e feijão, minto, né? Além de mandioca e feijão, também se cultivava milho, né? Então, essas são as três primeiras culturas agrícolas da história de Joinville, considerando esse embrião que deu origem à colônia Dona Francisca. Então, essas foram as três primeiras culturas agrícolas, né? O feijão, o milho e a mandioca, né? Agora, voltando, tá? É possível até que vocês já tenham visto essa gravura aqui, ela é bastante até comum em qualquer livro de história de Joinville. Não sei se será possível enxergar, mostrar direito, né? Vocês estão enxergando bem? Bom, vou mostrar mais um pouquinho aqui. Bom, essas são as duas cabanas, né, que o nosso amigo Leôncio, o Leôncio, né, vou chamar só de Leôncio, o representante oficial do príncipe, ele mencionou aquele trecho de carta que eu li no vídeo anterior, tá? Só que, obviamente, isso aí que vocês viram, essa gravura maravilhosa, com jardins, com uma pontezinha ali, um cara bem vestido, possivelmente a sua esposa, seu filho, tal. Isso aí não condizia com a realidade. Eram dois ranchos bastante toscos, bastante rústicos. E fora esses ranchos, havia uma picada, um caminho ligando aquele local onde hoje o monumento abarca até o que hoje é a Biblioteca Pública Municipal, que esse caminho seria equivalente hoje à Rua 9 de Março. E fora esse caminho, essa picada, na verdade, e essas plantações que eu acabei de mencionar, e esses ranchos toscos, rústicos, bem rústicos, não havia praticamente nada, né? Só alguns tocos de árvore jogados pelo chão, alguns tocos de árvore, e praticamente mais nada ali além disso, né? Bom, em 20 de fevereiro minto, em 20 de janeiro de 1851, o Eduard Schroeder, que era o filho do Christian Matthias Schroeder, que era o acionista principal da sociedade hamburguesa, ele acabou chegando no Rio de Janeiro. Bom, no Rio de Janeiro, ele acabou entrando em contato com o Hermann Liebrig, se não me falha a memória, enfim, ele acabou entrando em contato, né, com a filial da Sociedade Hamburguesa, com o escritório da sociedade que a Sociedade Hamburguesa tinha na então capital do Brasil. Pois bem, a intenção do nosso amigo Eduard era fazer uma viagem de negócios aos Estados Unidos, até New Orleans. Só que ele acabou decidindo, além, obviamente, obviamente, possivelmente de fazer negócios nesse escritório no Rio de Janeiro, ele acabou decidindo ver como que estavam as coisas, como é que estava esse embrião do que seria a futura colônia Dona Francisca. E ele demorou 8 dias do Rio de Janeiro até São Francisco, ele demorou 8 dias para chegar para sair, né, do Rio de Janeiro e chegar até São Francisco. Por quê? Porque 8 dias ao invés de 3 dias, como era o tempo habitual das viagens entre o Rio de Janeiro e São Francisco. Porque ele teve que enfrentar, nesse meio tempo, diversas tempestades. Então ele custou, o navio onde ele estava, ele custou a atracar no porto de São Francisco. Pois bem, de São Francisco, né, como eu havia dito, né, ele chegou em São Francisco no dia 28 de janeiro, e em 1º de fevereiro ele acabou chegando ao que deveria ser o embrião da colônia Dona Francisca. E a visão dele não foi nada legal, né? Ele ficou enraivecido, né? Ficou totalmente descontente com o que ele viu. E a decisão imediata dele foi demitir o Hermann Ginter. Aliás, outra coisa que eu estava me esquecendo é que além do Leôncio B, do Louis de Volsan, que era, por sinal, cozinheiro e uma espécie de secretário do Leôncio B, as outras pessoas, né, que criaram esse embrião da colônia Dona Francisca,
foram o Peter Schneider, que era, entre aspas, alemão, a esposa do Peter Schneider, a filha desse casal, do Peter e da Marie, que era a Catarine e o Evert Sebastian von Noren. Daí o fato de eu, lá no primeiro vídeo, eu ter feito aquela saudação em sueco, né? Então, um dos pioneiros de Joinville, um dos reais fundadores de Joinville, era sueco. Como eu cheguei a comentar no vídeo da semana passada, o Evert Sebastian von Noren, ele não era agricultor, ele não era carpinteiro, não era marceneiro, não era nada disso. Ele era, além de nobre, de ser membro da nobreza sueca, ele era advogado. E ele era uma pessoa com uma saúde muito frágil e que sofria de problemas pulmonares. Em 1849, ele acabou se radicando no Brasil em 1849 e ele acabou se casando, possivelmente também no Brasil. Não se sabe o motivo dele ter imigrado da Suécia para o Brasil. Bom, o Hermann Günther, que eu acabei de mencionar, que era o engenheiro que ficou encarregado de escolher o local aonde seria a colônia Dona Francisca, bom, ele era muito amigo do Hermann Günther. Daí o fato dele ter sido contratado, dele ter sido escolhido para começar a erguer esse núcleo que daria origem à colônia Dona Francisca. Né? Então aí entrou a velha e boa amizade, né? O cara não tinha cacuete algum, né, para executar o serviço do qual ele foi encarregado, mas aí ele era amigo do homem, né? Bom, uma outra pessoa que eu estava esquecendo de mencionar foi a Sophie Engel, né? Sim, o nome dela era Julie Engel, né? Engel com 2 L's. Infelizmente, se sabe pouca coisa a respeito da Julie Engel. Se sabe que ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, que ela era uma feminista, que ela nasceu em Berlim e que ela viveu um bom tempo na Austrália. E que em 1850 ela vivia no Rio de Janeiro, quando ela acabou conhecendo o Hermann Günther. Aí, inclusive, né, existe um registro de que em setembro de 1850, o Hermann, nosso amigo Hermann, que eu vou chamar apenas de Hermano, ele entrou com um pedido de uma roupa para um pobre homem. Adivinha quem que era o tal do pobre homem? Sim, era a amada dele, eu vou chamar apenas de Júlia, né? A nossa amiga Júlia era o tal do pobre homem, né? Bom, durante um bom tempo, né? A versão, a explicação durante um bom tempo, né? É de que o autor daquela ilustração que eu mostrei para vocês no início desse vídeo, essa ilustração teria sido feita pela nossa amiga Júlia. Só que, na verdade, essa ilustração que eu mostrei para vocês seria um daguerrótipo. Explicando bem rapidamente, um daguerrótipo seria uma espécie de uma fotografia, vamos dizer assim, uma espécie rudimentar de fotografia, um tipo rudimentar de foto. Então, quem teria tirado essa entre aspas, fotografia? Justamente o Leôncio Aubé. Possivelmente, ele tirou essa entre aspas, fotografia que eu mostrei para vocês no início desse vídeo, em outubro de 1850. Então, junto com os relatórios que o Hermann Günther mandou lá para a sede da Sociedade Hamburguesa, foi junto a essa foto. Então, essa ilustração, essa foto, como queiram, que eu mostrei para vocês no início do vídeo, ela foi originalmente publicada na edição de 3 de maio de 1851 de um jornal de Leipzig, chamado Leipziger Illustriert Zeitung, perdão pelo meu péssimo alemão, né? Então esse era o nome desse jornal que publicou essa gravura, originalmente. Repetindo, lá em 3 de maio de 1851. Possivelmente, a primeira imagem de Joinville, embora não totalmente condizente com a realidade, foi de autoria do nosso amigo Leôncio, né? O representante do príncipe de Joinville. Bom, voltando ao Eduardo, como eu estava dizendo ainda há pouco, a primeira atitude que o Eduardo tomou foi a de demitir o engenheiro responsável, no caso o Hermann Günther, obviamente. Bom, como eu tinha dito, né, uma dessas 9 pessoas era o Peter Schneider, que era alemão. Eu digo alemão entre aspas, porque a Alemanha, como nós conhecemos,
ela, como um país unificado, ela só foi surgir em 1871, né? Então, em 1850 não havia Alemanha. Então, por isso, entre aspas, tá? Então, o Peter Schneider, ele também foi demitido. Isso em 13 de junho de 1851. Pouco tempo antes, ainda em maio, a esposa dele havia falecido. Então, ele acabou, obviamente, sendo demitido e deixando a colônia Dona Francisca 3 meses após a sua fundação, né? Como eu havia mencionado, em 13 de junho de 1851. Mais ou menos uma semana antes, em 6 de junho, o Evert Sebastian von Oren, o nosso amigo sueco, ele que havia sido demitido. Não se sabe ao certo, até hoje não se sabe o motivo do Evert Sebastian von Oren ter sido demitido, né? A filha que eles tinham, a Matilda, ela acabou falecendo no dia 23 de maio. Tá? O Evert, ele acabou falecendo em 1864, né? E, infelizmente, não se sabe muita coisa a respeito da esposa dele, a Sofia, né? A Sofia, né? Ou Sofia, como queiram, né? A única coisa que se sabe a respeito dela, né, é que ela foi professora durante 32 anos em Brusque. Ela viveu o restante da sua vida em Brusque. Inclusive, existe uma matéria do jornal Colonie Zeitung, de 5 de fevereiro de 1870, que traz noticia uma desavença que ela teve com um padre, um tal de Gattoni. Pelo nome, possivelmente ele era italiano, né? Então, não se sabe ao certo por que ela brigou, ela teve essa treta com o padre. O que se sabe, né, por essa matéria do Colonie Zeitung, é que ele alegava que ela não era católica o suficiente, que ela era uma mulher com hábitos nada recomendáveis. Mas que hábitos nada recomendáveis eram esses? Interrogação, né? Isso é uma outra peculiaridade, né? Em um país luterano como a Suécia, ela era católica. Possivelmente o Evert, o nosso amigo Evert, possivelmente também ele era católico. Infelizmente não se sabe praticamente nada, né? Tanto a respeito dela, da Sofia, quanto do nosso amigo Evert, né? Bom, pessoal, vou ficando por aqui porque o vídeo já está longo pra caramba, tá? Caso vocês queiram passar alguma informação adicional, corrigir alguma informação errada, dar alguma dica, basta comentar aqui embaixo, tá? Aqui nos comentários, tá? Basta apenas comentar, tá? Perdão caso eu tenha deixado alguma coisa de fora, tá? Era isso, né? Tive que deixar, infelizmente, muita coisa de fora, mas vou ficando por aqui. Até a semana que vem. Um abração a todos e, como sempre, fui!